Salve Maria Imaculada, salve São José, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Iniciamos hoje o nosso primeiro dia da preparação, então nós vamos fazer uma pequena meditação sobre o primeiro dia da nossa preparação. Leiam o livro, façam as orações do livro, façam todas as leituras do livro. Primeiro dia, por que uma consagração a São José? Vai dizer para nós que quando Deus quer elevar uma alma em santidade, quando Deus quer elevar essa alma, Deus coloca nessa alma um profundo amor por São José, uma profunda devoção por São José, e por devoção aqui nós dizemos amor e configuração a São José. Quer crescer na vida espiritual? Conselho: consagre-se a São José. A consagração a Nossa Senhora, ela é maravilhosa, ela é provavelmente a melhor coisa que acontece na vida espiritual de uma pessoa, porque a consagração a Nossa Senhora nos leva a nos configurarmos aquela que é a mais perfeita de todas as criaturas, aquela que é a melhor servidora de nosso Senhor Jesus Cristo. E a consagração a São José, ela é semelhante a essa consagração a Nossa Senhora. A consagração a São José, ela nos leva a nos tornarmos outro José. Se tornar outro José, se tornar um outro servidor da Sagrada Família, um outro servidor de nosso Senhor Jesus Cristo, especialmente um outro servidor da Virgem Maria, porque São José foi um servo, um servidor de Maria, um servidor de nosso Senhor Jesus Cristo. Vai dizer a palavra para nós que Jesus crescia em estatura, em sabedoria e em graça diante de Deus e diante dos homens. Aí vem aquela pergunta: diante de quais olhos Jesus crescia? Jesus crescia diante dos olhos de São José. Jesus crescia debaixo da proteção, dos cuidados de São José, debaixo da paternidade de São José. E a mesma coisa pode acontecer conosco. Se nós nos colocarmos como filhos de São José, nós podemos também, como criancinhas, crescer em estatura, em sabedoria e em graça diante de Deus e diante dos homens. Porque a palavra São José, o nome São José significa aumentar. Aumentar o quê? Aumentar a vida espiritual. Aumentar a presença de Deus em nós. Aumentar a presença de Deus nas nossas famílias, no nosso meio, na nossa igreja, na nossa sociedade. E essa mesma coisa de aumentar pode acontecer conosco, porque existe um segredo deste aumentador. São José é chamado o aumentador. Existe este segredo na vida espiritual que ele foi conhecido de muito poucas pessoas. Muitos poucos santos, alguns santos, e os santos que conheceram este segredo, eles cresceram maravilhosamente bem. São os santos especiais que Deus queria algo especial para a vida desses santos. Deus confiou a estes santos a vida com São José, a virtude com São José, a consagração a São José. Diz para nós que São José é um aumentador justamente um grande santo, um doutor, São Bernardo de Claraval. Aumentar a vida espiritual, aumentar a presença de Deus. Alguns poucos papas também sabiam disso. Por que digo poucos papas? Porque foram os poucos papas que escreveram profundamente sobre isso. E alguns papas escreveram muito profundamente sobre isso. E nós temos nesse nosso tempo justamente a hora de São José. Por que a hora de São José? Porque agora chega o combate, o grande combate, em que foi predito para nós lá em Fátima, o combate justamente do inimigo contra a família, do inimigo
contra o casamento, do inimigo contra a igreja. Ou seja, nós precisamos desta hora de São José, tanto para nós, pessoalmente, como para nossas famílias, como para o nosso casamento, para aqueles que são casados, como para a nossa igreja, como para a nossa sociedade, seja ela no nosso município, no nosso estado, no nosso país, no nosso território, na nossa cultura. Ou seja, plenamente São José, família, igreja, sociedade. E a nossa igreja vem sofrendo ataques terríveis de inimigos da igreja e, infelizmente, nós sofremos também ataques terríveis, inclusive dos filhos da própria igreja. Não digo nem que sejam ataques conscientes de pessoas, filhos da igreja maldosos, mas pessoas que estão tomando caminhos errados, achando que estão tomando caminhos corretos. E, na verdade, estão atacando a nossa igreja. Por isso a devoção a São José ela é tão importante para a nossa igreja. E São José nos protege porque protegeu a Sagrada Família. E é preciso que nós nos coloquemos como crianças diante de São José. Porque as crianças se parecem com seus pais. E se nós quisermos nos parecer com São José, é preciso que nós sejamos filhos de São José, filhos no intuito de observar as suas virtudes e atitudes, observar a sua vida e imitar, nos colocando como filhos, imitar a sua fidelidade, imitar as suas virtudes. E por fim é preciso dizer que às vezes temos a tentação de pensar que São José não foi muito ativo na obra da salvação, porque São José apareceu muito pouco, mas muito ao contrário. São José foi muito ativo na obra da salvação, extremamente ativo, extremamente importante na obra da salvação, e ele continua sendo ativo na obra da salvação. No entanto, uma grande virtude de São José é falar pouco e fazer muito. O nosso querido autor, ele não colocou aqui neste livro, na introdução do livro, mas uma das aparições mais importantes de São José, quiçá a aparição mais importante de São José, foi justamente uma aparição em que ele pouco falou, mas ele muito fez. E apareceu justamente essa virtude, falar pouco e fazer bastante. São José é o mestre das virtudes, é o mestre do exemplo, que nos ensinará a sermos totalmente de nosso Senhor Jesus Cristo e totalmente da Santíssima Virgem Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Salve São José.